Tem muito assunto aí, tem Grêmio, tem Inter, tem Atlético, tem Cruzeiro. E tem os melhores momentos, Pascoalzinho, de Corinthians 2, São Paulo 0. E daqui a pouco vocês vão ver os protestos da torcida. A torcida do São Paulo tá brava, hein? O São Paulo pode ter 2 eliminações em uma semana Mas só. a torcida só vaiou depois que o jogo terminou. Até o jogo terminar, a torcida cantou o hino, incentivou o time. Quando acabou, veio o protesto. Olha lá, Pascoal, comenta isso mesmo. Ó, que passe do Romero, hein? Ó. O Corinthians entrou com uma proposta muito clara de jogo e o São Paulo com a sua proposta de sempre atacar o time do Corinthians. Aí, no lance, você vai ver daqui a pouquinho, vai sair o primeiro gol do Corinthians. Começou melhor do que o São Paulo, começou atacando. O São Paulo tentava sair e o contra-ataque do Corinthians é sempre importante, sempre dentro da área, como nesse lance do Jô. Recebeu e tocou entre os 2 zagueiros sem nenhuma dificuldade. Para mim, Rodriguinho foi o personagem do jogo. Ele fez um gol e deu passe para o jogo fazer. E segundo o Fábio Carille, o Rodriguinho tem sido personagem há meses. O Carille o aponta como o melhor jogador do semestre passado no Corinthians e que está confirmando também a boa fase, a grande atuação nessa temporada. O São Paulo teve novamente mais posse de bola do que o Corinthians. O São Paulo teve 58% de posse de bola na partida de ontem. Campeonato de posse de bola, o São Paulo vai ganhar. Só que tem uma coisa, né? Se você notar o que o São Paulo produziu ofensivamente, você vai ver que não produziu muita coisa. O Renan falhou. O cara chutou a bola na Praça da Sé, entrou lá no Largo da Batata. Você quer o quê? Claro que valeu. Explica pra quem não é de São Paulo. A praça do centro de São Paulo entrou lá na Zona Oeste. Pulou em câmera lenta. Não, é o bracinho dele, ó. Olha o braço curto. E outra coisa, o tempo de reação dele foi muito... Ele não teve tempo de reação. Ele falhou? Muita falha. Ele muita falha. Você que foi goleiro pode falar. O chute não foi forte o bastante, rápido o bastante, veloz o bastante para ele não conseguir fazer a defesa. Aí já está no segundo tempo, o São Paulo até exerceu uma marcação mais adiantada na etapa complementar. Isso me chamou essa barreira de três jogadores, hein? Ele ofereceu o gol. Deu o canto para bater. Eu acho que ele estava imaginando não um chute direto, mas bola cavada. Mesmo fazendo 2 ou 3 defesas ao longo da etapa complementar, não viu o São Paulo ameaçando. Isso aí que o Cássio fez, que o Fernando Praz precisa treinar. Pegar a bola com a mão e não com o pé. Depois nós vamos falar do Palmeiras. Eu vou fazer eu já tenho uma relação aqui de gols que o Palmeiras tomou por culpa do Fernando Praz. Agora, meu menino, o que acontece com o São Paulo nesses jogos de mata-mata, hein? É que o retrospecto favorece muito o Corinthians, né, Benja? O Corinthians aí contra o São Paulo, ele costuma levar sorte, costuma jogar bem. O São Paulo, mesmo às vezes em determinados momentos com o time superior ao Corinthians, o São Paulo acaba cedendo o resultado. E o Corinthians ele mudou também a postura, Benja, porque o Corinthians antigamente ele buscava somente jogar no contra-ataque. Hoje o Corinthians ele propõe o jogo. Vídeo que no primeiro tempo o Corinthians ele propôs o jogo, criou as melhores chances e abriu 2-0 de vantagem. No segundo tempo o Corinthians administrou, aí sim ele usou o seu recurso aí também por já ter feito o placar no primeiro tempo e explorar os contra-ataques. E estava na dele. E teve o São Paulo também para decidir o jogo. Sim, também. O São Paulo no segundo tempo teve até um pouco mais de posse de bola, mas não conseguiu ser tão efetivo assim. Criou algumas chances, é verdade, o Cássio fez 2 boas defesas no segundo tempo, mas o Corinthians no geral mereceu o placar. Foi muito mais time, muito mais efetivo. O Corinthians mereceu a vitória, ou Zé Eduardo? Mereceu. O Corinthians jogou, o meio de campo funcionou. Porque quando o meio de campo do Corinthians não funciona, erra muito passe, o ataque sofre. Então a bola chegou ao ataque e chegou com boa qualidade. Então, e já tinha acontecido isso no segundo tempo do jogo contra o Internacional. O Corinthians, quando tem espaço para jogar, e o São Paulo não foi aquele time agrupado, né, que tira o espaço do adversário, e aí o Corinthians conseguiu trocar a bola. Trocando bola, você perde menos passe, erra menos passe, e funcionando no meio de campo, chega no ataque. Eu acho que o Corinthians ganhou aí, né? Então, merecida a vitória. O Cássio, quando a bola chegou, ele pegou, e quando chegou para o Renan, ele que ele não podia tomar, ele tomou. Eu vou te falar, esse Pablo, ele não erra uma bola, hein? Não, mas o primeiro jogo contra o Inter em Porto Alegre, o gol foi em cima dele. Foi em cima dele. Foi em cima dele. Mas ele jogo aéreo, esses caras, o Balbuena e o Pablo deixam a desejar. O Balbuena ele compromete muito mais do que o Pablo. Inclusive, teve um lance no primeiro tempo, Pascoal, foi uma cabeçada do Prato, que ele até culpou o holofote, pelo fato dele ter perdido o gol de cabeça. O Balbuena não subiu um gilete do chão. O Corinthians tomou 10 gols de faltas e escanteios, né, de bola parada. Tomou 10 gols, 7 pelo alto. Então, esse é um problema que o Corinthians precisa arrumar. Na bola aérea. O time não toma gol, Pascoal?
Sim, mas dos gols que tomou, 7 por bola, por jogada aérea. Então, esse é um problema que o Corinthians tem que arrumar mesmo. E às vezes, Pascoal, às vezes para você cuidar do jogo aéreo defensivo, você não precisa cuidar posicionamento, impulsão, nada. Você precisa cuidar melhor de onde sai a das bola. laterais. De onde sai a bola. Das laterais. Exatamente. Como os dois laterais do Corinthians avançam muito e não marcam tão bem, os adversários vêm pelas laterais. Então, se você tem problema de laterais, defensivamente, você tem que cuidar um pouco mais daquele setor para não chegar tanta bola. Chegar 10 bolas, 2 ou 3, os caras vão perder. Só queria voltar ao assunto do São Paulo para dizer o seguinte. O Rogério Ceni é muito inteligente e ele é capaz de notar as coisas que estão acontecendo no São Paulo. E se ele parar para analisar os 2 últimos confrontos do São Paulo, contra o Cruzeiro e contra o Corinthians, 2 times que têm o mesmo estilo de jogo, o São Paulo perdeu pelo mesmo placar para essas 2 equipes. Com o mesmo formato, com o São Paulo tendo mais posse de bola, trocando mais passes. O Rogério Ceni fala, só que o time do São Paulo não tem força ofensiva. Não tem poder de finalização. Até finalizou mais contra o Corinthians, mas não acerta o alvo. Pascoal, mas o Rogério é outra maluquice. O Rogério... Porque é o time que tem um dos melhores ataques do Brasil. Mas o Rogério Ceni tem que dar uma repensada, porque você ser time de índio, só atacar... Mas o que o Flavinho falou tem razão. Se você for pegar os números... Poder ofensivo Mas você pega, ó, veja, olha a linha ofensiva do São Paulo. Você tem ali o Wellington, Nem, Cueva e o Luiz Araújo. E centralizado o Lucas Prato. Isso não é poder ofensivo? Eu concordo com você. Não tem poder. Não tá tirando o lugar certo. Tira mas tem poder, tem. A finalização. Quantas finalizações o São Paulo teve contra o Cruzeiro? Rápido, 2. Uma cabeçada no prato e uma finalização do Luiz Araújo. Contra o Corinthians, teve quantas finalizações? Acho que 4. 4 finalizações corretas. Gente, nós estamos falando do time com esse poderio ofensivo que vocês estão dando, que em 2 jogos finalizou 6 vezes. Então alguma coisa está errada. Fosse o técnico. Isso eu estou dizendo aqui. O Rogério, José da Silva. O Rogério precisa repensar essa estratégia. Eu tô quieto aqui. José da Silva, treinador. Antes do Sormani falar, o Sormani vai falar, porque todo mundo está ansioso também, mas deixa eu falar lá, com todo o respeito do mundo, ao Wellington Nem. É clichê você criticar o Romero. Os caras gostam de bater no Romero. Gente, o Wellington Nem, nós estamos em abril. O Wellington Nem não jogou uma partida bem no São Paulo. Eu também cantei essa pedra aqui. O Romero, que virou moda, todo mundo bater igual o Márcio Araújo. Romero faz gol, Romero dá passe, Romero marca, Romero põe os caras na cara... o jogo morto. Romero põe os caras na cara do gol. O Wellington Nem, todo mundo fala, não, precisa ter paciência. Gente, não tem paciência. Não jogou nada. Antes do Sormani falar... É a segunda seguida que ele não joga nada. Antes do Sormani falar, deixa eu chamar uma enquete. Tira aí que daqui a pouco nós vamos mostrar o protesto. Mas tem uma enquete interessante aqui, ó. Você vai no Twitter votar. Qual virada é mais possível acontecer no Campeonato Paulista? Hashtag FSR Palmeiras, hashtag FSR São Paulo. Fábio Azevedo tá ok lá, tá ok o Fábio Azevedo lá no Rio de Janeiro? Fábio Azevedo, boa tarde, meu querido Fábio Azevedo, simpático Fábio Azevedo. Qual virada é mais possível no Paulista? FSR Palmeiras, FSR São Paulo. Daqui a pouco, Fábio Azevedo, nós vamos falar tudo do jogo Ponte Palmeiras, tá? Eu vou ficar, boa tarde, Benja, boa tarde a todos. Eu vou ficar com FSR Palmeiras pela qualidade do elenco. E os números que o Pascoal está trazendo aí são números preocupantes para quem se propõe a atacar, mas não ataca com eficiência. E ontem 2 detalhes me chamaram a atenção no gol. O que vocês estão dizendo, a falha do goleiro de São Paulo no gol do Rodriguinho. E a sorte que deu o jogo, que ela dá uma leve quicada, sobe, ele dá uma pancada e encobre o goleiro também. Mas sorte quem está ali de artilheiro, que se posicionou bem, enfim... E o Maicon, hein? Marcou quem nos 2 gols, hein? Me expliquem. Não, é gênio. Fabinho, é gênio. Gênio. Se você falar mal do Maicon aqui, você paga imposto. Por quê? Aqui você não pode falar mal do Maicon. Eu tô sem dinheiro. Do Felipe Melo, do Luiz Fabiano e do Rogério Ceni. Desses 4, você não pode falar mal. E que o Fernando Praz está entrando nesse clube também. Você entendeu? Não pode falar mal. Não pode. Porque se falar mal, quando você sai no programa ali, tem uma porta, você deixa ali uma grana e você paga imposto. Tem mais gente nessa lista aí também que não pode pagar imposto, mas não vamos falar disso agora. Qual virada é mais possível acontecer no Paulista? Ele faz essa cara porque ele sabe. FSR Palmeiras, FSR São Paulo. Eu? Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai virar esse... Meu menino, qual virada é mais possível acontecer? Para falar a verdade, eu não acredito em nenhuma delas, mas se tivesse que optar por um, o Palmeiras. Pascoalzinho. Nenhum vai virar. Não, mas tem que votar num. Não, nenhum vira.
Mas qual virada você acha que é mais possível? Nem o Vira. Ele tá Mas a anulando pesquisa, é votos. só uma Eu pesquisa. só tô dando a minha opinião. Não vira, Tá nem bom. o Palmeiras e nem o São Tá Paulo. bom. Agora, se tiver C, qual você acha que, pô, olha, então Uma acho que esse loteria, aqui. vai. Vai. Palmeiras. E você, Zé Eduardo? Numa loteria, o Palmeiras. Você votou Palmeiras, Flavinho? Eu não votei ainda. E qual que você vota? É como o segundo tempo de jogos no Allianz Parque tem 70, 80 minutos, pode ser que o Palmeiras. Ó, vamos fazer o seguinte agora, antes do Fábio Sormani falar, nós estamos aguardando o Fábio Sormani. O Sormani, olha só os protestos da torcida do São Paulo ontem, ali no portão do Morumbi. Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos lá. Olha, ô Pascoal, eu vou dizer um negócio pra você. Falta de vontade eu não vejo no time de São Paulo. Não, falta de Não acho, vontade não. o São Paulo corre, Falta se de vontade, dedica, falta a gente outra vê coisa. empenho no time do São Paulo, a gente vê aplicação dos jogadores em campo, o que a gente não vê é outra coisa, é aquela palavra que custa muito caro no futebol, qualidade, né? O Luiz Araújo tomou um cartão com 15 segundos de jogo e aí não jogou mais nada. Começou o jogo e tomou o cartão amarelo. Deu uma tesoura voadora no Rodriguinho, pá, tomou o cartão amarelo, parou de jogar. O Wellington Nem, ele tá com uma discussão muito séria com a bola, entendeu? Ele não tá, como diria um amigo meu, ele não tá com diágulo com a bola, entendeu? Diágulo, é aquele amigo nosso. Ele não tá com diágulo com a bola, deu pra perceber? Ele não tá conversando, não tá dando liga a ele com a bola. Será que Ou a ele, bola não Ou ele responde, corre ou mais não? que a bola, ou ele a bola corre menos que ele, ou ele a bola... Ele não entrou num São acordo com a bola. estranhos O entre Lucas Prato não vê a bola. A bola passa na frente do gol 600 vezes, o Lucas Prato não consegue. O São Paulo cruzou. E a que conclusão que está chegando? Que o time do São Paulo passa por um momento horroroso. Que o Rogério Ceni, se não conseguir arrumar o time do São Paulo, daqui a pouco a torcida vai pedir a saída do Rogério Ceni. É isso. Tem eleição terça-feira no São Paulo e tá Amanhã. Amanhã, terça-feira. Conhecido também como amanhã. E tá uma efervescência, tá uma confusão no conselho. Vocês não sabem o que tá acontecendo lá. Os caras estão aqui, ó. Será que vai sair isso aqui? Pá, perdeu 2 para 2 times da primeira divisão, não ganha no Corinthians, não ganha no Cruzeiro, não vai classificar no Paulista, não vai classificar na Copa do Brasil. E o time não sei o que não anda, precisa contratar, não tem dinheiro, cadê o dinheiro? Então, tá uma discussão no Pra elenco. você, o São Paulo tá eliminado das duas competições? Pra mim? É. São Paulo não passa em nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. O São Paulo não tem competência ofensiva. O Cunha- O São Paulo tem a bola, mas não sabe fazer gol. Ah, porque não sei o quê. Fez 600 gols contra os... Vai jogar com os caras do mesmo nível? Não joga. O São Paulo, não na tua opinião, vira. está mal treinado? O São Paulo não está virando, não está jogando. O São Paulo não, está jogando. Não, pera um pouquinho. eufemismos, Não, vamos sem Ele eufemismos. fez uma pergunta clara. O Direta São e Paulo objetiva. está mal treinado. Responde a pergunta. Pra mim, o São Paulo não joga o que pode jogar. Então tá bom. Ele não disse, mas. Ó, vem cá. Tradução, Ele não disse, tecla saco. eu não sei se você tem medo de dizer, eu não sei o que Vamos fazer o acontece. seguinte, você fala- Ele quis dizer o seguinte: o São Paulo está mal treinado. Não, Responde não de quis novo. dizer. Eu estou dizendo assim, eu vou repetir você para o faz senhor. a tradução simultânea. Eu vou repetir para o senhor. Abaixa o senhor microfone, tem fala cara. mais baixinho. Eu não preciso cuidar da minha, Eu vou fazer a tradução cuidar da minha simultânea. alma, porque Vamos na lá. minha vida eles ficam cuidando do que eu falo. Olha, o São Paulo não está jogando O São Paulo o que pode jogar. está Por que ele não está jogando? Mas por que ele não está jogando? Porque os jogadores estão jogando mal. técnico Isso só não isso, é só treinado culpa mal, do a treinador. Isso é culpa dos jogadores que estão jogando mal. Percentualmente, o senhor diria técnico não está treinando bem. que. Quanto por cento o senhor joga nas costas do Rogério e quantos por cento o senhor Quando joga o treinador do jogador? ganha, são 30% e 70%, Isso. 30% pro treinador. Quando perde, é a mesma carga. 70% pro jogador que não joga e 30% pro treinador. Eu vou fazer uma pergunta só pra você, sim ou não. Respondeu finalmente. Primeiro só sim ou não. O São Paulo está mal treinado, sim ou não? São Paulo? Claro que está. O Cunha Paulinho 10, ele fala aqui, olha, Sormani, paciência tem que ter com o Rogério Ceni
pela história e pelo time que ele tem em mãos. O resto tem que ser cobrado, sim. Você concorda que tem que ter a paciência com o Rogério e o time tem que ser cobrado? Concordo. Bom, primeiro, que se eu fosse o presidente de São Paulo, eu jamais teria contratado o Rogério Ceni. Eu deixei isso aqui claro. Você também. Não, eu não. Eu achei que ia dar certo. Eu sou favorável. Bom, enfim, algumas pessoas aqui foram contra e entre elas, eu. Eu acho que o São Paulo não é lugar para ninguém ganhar experiência. Não é lugar para ninguém ganhar experiência. Você ganha experiência no time de base do São Paulo, mas não no profissional. Ou numa outra equipe. Ou sendo auxiliar de algum técnico que conhece o jogo no time principal. E não treinando logo de cara. Então, de cara eu não teria contratado. Mas já que contratou, ele tá ganhando experiência agora. Ele tá ganhando cancha. Ele tá ganhando. Vai mandar ele embora pra quê? Agora que ele tá pegando, né, tá tentando, como é que é? Domar o touro, a unha, como é que tem? Pegar o peão a unha. Então, quer dizer, agora que ele tá tomando o pé da situação, tá conhecendo, tá se entendendo como treinador, porque eu volto a dizer, jogar é uma coisa, treinar é outra, completamente diferente. Completamente diferente. Então, eu não mandaria o Rogério Ceni embora agora, de jeito nenhum. O elenco do São Paulo não é ruim do jeito que o Pascoal falou. Não é. O time tá jogando mal, senhor Mano. Tá jogando mal porque o técnico não consegue fazer o time jogar. Porque os jogadores estão jogando mal. Não. Os jogadores jogam mal. Os jogadores estão jogando mal porque o time não tem. Não, é um erro. O time não tem. Padrão tático. É padrão, não tem nada. É um erro de conceito. Tô aqui, ó. Levantei ontem à noite isso aqui, ó. Peguei lá o Footstats e levantei. Agora chegou, hein? Contra o Cruzeiro. Foram 35 cruzamentos. Quantos aproveitados? 9. Não, foram aproveitados 6, sendo que 2 foram em direção ao gol. Não. Nós temos esses números, então. Coloca os números aí pro Fábio Sormani. Vamos colocar esses números aí o Sormani comenta em cima dele. E daqui, olha lá, Sormani, pronto, ó, pra você. São Paulo e Cruzeiro, foi o primeiro jogo que eu falei. Total de cruzamentos, 35. Cruzamentos certos, 9. Cruzamentos errados, 26. Contra o Corinthians, 37 cruzamentos certos, 7, errados, 30. 80%. Isso dá um percentual de aproveitamento, eu levantei aqui, de 22%. Um time que usa e abusa do direito de levantar a bola na área do adversário é sinal que não tem repertório ofensivo. Todo mundo sabe qual é o grande sinal que um time desesperado dá no final de jogo. Chuveirinho. Vai back, vai goleiro, vai todo... Porque não tem repertório, gente. O São Paulo, é o que a gente falou aqui, o Campeonato Paulista serve para enganar trouxa, contundir jogador e demitir treinador. Eu hoje, em função do Campeonato Paulista e do trabalho paupérrimo que o Rogério Ceni faz à frente do São Paulo, eu coloco o Corinthians hoje como a terceira força do estado. Não como a segunda e nem como a primeira. Já mudou. Claro, cotação. A primeira força segue sendo o Palmeiras, o Santos segue sendo a segunda força, mas o Corinthians agora ocupa. Você vai dizer, mas você está se deixando iludir pelo Campeonato Paulista? Não, pelo confronto entre ambos. Está muito claro isso. Então, quer dizer, o time é mal treinado e o jogador não consegue render. Porque, primeiro, quem é que indicou o Wellington Ney pro São Paulo? Rogério Ceni. Um cara que não dá assistência e não faz gol. Será que o Rogério Ceni não sabe disso? É que nem a história do Kelvin no Vasco. É a mesma história. Não dá assistência e não faz gol. O Vasco vai sofrer muito. Cadê o Neilton? Não põe pra jogar. Tá no banco. Não põe pra jogar. Qual foi a sequência de jogo que o Neilton teve no São Paulo? Nenhum. Quantos jogos ele fez enfileirados? Como o Wellington Ney tá fazendo? Início, o Neilton desde o início? Não teve sequência de jogo. Não é uma coisa só de desespero, de mau treinamento ofensivo. Eu acho que é um erro conceitual. O Rogério Ceni veio para o futebol como treinador acreditando na capacidade ofensiva. E futebol, todos nós sabemos aqui, que futebol não se ganha só atacando. Para você ganhar um jogo de futebol, você precisa impedir que o adversário jogue futebol. E às vezes o adversário tem mais qualidade do que o seu time. Então, se você não marcar, se você não tiver uma postura defensiva capacitada, o seu adversário vai jogar. Então você pega um adversário equilibrado defensivamente, como é o Corinthians, que não deixa o adversário jogar, ou dificulta o adversário jogar, não deixar é um exagero, evidentemente, mas dificulta, agrupa, tira o espaço, e quando esse adversário retoma a posse de bola, ele pega
O São Paulo quase sempre com espaço para jogar. Aí fica fácil. Né? São todos profissionais. Mesmo os caras que não tenham tanta qualidade técnica, eles jogam contra o São Paulo e encontram um monte de espaço. Mas a né? esperança continua. Um Quando monte isso de acontece, espaço, a esperança é um um monte de Cueva. espaço. E aí o que acontece? O Rogério Ceni já começou a entender que não se ganha só atacando. Tanto é que não está marcando mais aquela pressão toda. O time diminuiu um pouco, né? Aquela quantidade de gols que sofria, um pouco, mas ainda é um time vulnerável. Então, você que gosta tanto de basquete, no basquete, se você não marcar, você pode ter um ataque fantástico, você não ganha. E o futebol está caminhando para a mesma coisa. Se você não tiver marcação, você não ganha. Você pode ter um ataque maravilhoso, mas se não marcar, você perde o jogo. É o que está acontecendo no São Outra Paulo. estatística, rapidinho, mano. Benja. Essa é curta. Faz 9 anos, não é fase, hein, pelo amor de Deus. Faz 9 anos que o São Paulo não vence um clássico em mata-mata. É muita coisa. Muita coisa. Ô, mano, mas isso que o Savoia falou, essa é a diferença pro Carille e pro Ceni. O Carille resolveu arrumar primeiro lá atrás, para não tomar gol. E o São Paulo e o Rogério Ceni talvez tentou resolver primeiro lá na frente para fazer gol. Eu acho que o Rogério, Benja, ele tá com uma dificuldade muito grande para conseguir mostrar para o jogador o que ele quer. Eu não vejo o time de São Paulo organizado dentro de campo. Por mais que o São Paulo tenha tido um bom aproveitamento nos primeiros jogos do Campeonato Paulista na parte ofensiva, a desorganização tática dentro do time de São Paulo é evidente. Se você pegar, por exemplo, a Ponte Preta com um elenco muito inferior tecnicamente ao São Paulo, você vê o trabalho que o Gilson Kleina faz. Agora, se você pegar o São Paulo, que tem Thiago Mendes, você tem Jusilei, você tem o Cícero, você tem o Luiz Araújo, você tem Cueva, você tem Lucas Prato, é complicado. O Rogério Ceni, ele tá deixando a desejar. Bufarini. Tá machucado. Não, o Bufarini Tá com uma lesão muscular. Sim, mas tem Júnior Você ainda Tavares. vai dar um braço a torcer que Não, é fraco. mas eu acho que igual o Bufarini você deu no jogo. não é, Benja, não é. O Bufarini não é mau jogador. Se você pegar as partidas que ele fez naquela Libertadores jogando pelo São Lourenço, você vai ver que é um cara aí que, quando bem explorado, você vai utilizar o cara muito bem dentro do elenco. Agora, o Rogério está deixando a desejar. O Rogério, ele pode ter iludido talvez aí boa parte da torcida do São Paulo no começo do Campeonato Paulista, quando pegou adversários inexpressivos e marcava 4, 5 gols por jogo. E realmente ali o ataque do São Paulo estava muito bom. Mas se você pegar os clássicos, o único clássico que o São Paulo fez que ele jogou muito foi contra o Santos na Vila. Depois, contra o Palmeiras, ele foi dominado. Contra o Corinthians, por mais que tenha empatado o jogo, mas o São Paulo também não mostrou um grande futebol. Agora, na fase de mata-matas, também, quando pegou o Corinthians novamente, no primeiro tempo o São Paulo estava entregue. Contra o Cruzeiro, São Paulo pra mim, também não vi nada demais. Também. O São Paulo, ele não soube furar o bloqueio do Cruzeiro e se perdeu em bolas paradas. Esse tem sido o grande problema da zaga do São Paulo. Não consegue jogar e começa a fazer chuveirinho. Como você bem disse, falta o repertório. Falta o repertório e o São Paulo tem qualidade para poder tocar mais essa bola. JBNT. Levanta a cabeça, rapaz, que você vai tomar agora. Você vai tomar, levanta a cabeça, que nem lutador de boxe. Viu? Protege o queixo. Ô, Sormani, com o Ceni tem que ter paciência. E com o Zé Ricardo, você quer que manda embora? Vai entender o Fábio Sormani. Mas o Zé Ricardo já é um técnico que está lá há um ano, entendeu? Fazendo um belo trabalho. Não, concordo com você. Mas eu acho que ele já poderia estar mostrando mais alguma coisa do que ele mostra, entendeu? O Flamengo nós vamos discutir um pouquinho mais pra frente. Mas o Rogério está na profissão há 3 meses? O São Paulo fez essa aposta. Agora que banque, né? Agora que banque. Mas até onde eu vi, não tem risco nenhum. Com a demissão do Balsa, não pode tocar o telefone dele novamente? Por exemplo, E com a eleição? O GC Resultado da tá aí, eleição. Rogério Ceni corre risco. Acho que Que até onde eu sei, nem se cogitou isso aí. Até onde eu estou É uma informado, pergunta, nenhuma chance. Mas é uma pergunta, até onde eu sei, zero. A chance é Agora, zero. Mas o Rogério, de vez em quando, ele tenta meio que ser o Osório. Porque o Osório, de vez em quando, praticava essas patetadas também. Mas o Osório, a torcida do São Paulo, tinha uma paciência. Com o Rogério, ainda tem. Ainda tem por toda a história que o São Paulo tem ali junto com o Rogério Ceni, é o maior jogador da história do São Paulo, ok. Mas a torcida, cara, a paciência vai até um certo ponto, Pascoal. Daqui a pouco vão começar a pegar no pé do Rogério também. Mano, o provável que aconteça, o provável... Aí o Mano vai falar, o futebol é improvável, é verdade. Mas o provável é que o São Paulo seja eliminado quarta pelo Cruzeiro. Eu não acredito que o São Paulo consiga reverter. Se reverter, para mim, será uma surpresa muito grande. Muito difícil. Para mim será. Como também não acredito muito que o São Paulo reverta no domingo contra o Corinthians. Então, o São Paulo deve ser eliminado. O primeiro semestre do São Paulo foi pro saco. Acabou. E tem a Sul-Americana ainda, Benja. O São Paulo empatou o primeiro jogo lá contra o Defensa e Justiça.
Mas o São Paulo ainda tem o risco também de poder perder essa competição. Por mais que ele tenha conseguido um bom resultado jogando na Argentina, ele não foi derrotado lá, mas a pressão, depois de uma possível derrota na Copa do Brasil novamente para o Cruzeiro e a possível eliminação para o Corinthians também no próximo domingo, vai acarretar numa sobrecarga gigante, cara. Por falar em pressão, olha aí, ó. Olha aí, quer ver? Põe a pressão aí. Vamos lá. Acabou o jogo, olha lá. Tudo bem, Lu. Aí, a torcida do São Paulo, uma parte da torcida do São Paulo, isso veio dar a impressão que foi das torcidas organizadas do São Paulo da arquibancada, que ele tá time sem vergonha. São Paulo perdeu de novo pro Corinthians, né? O torcedor que tem do São um peso Paulo, maior essa derrota. o torcedor do São Paulo tem aquele negócio nos últimos anos com o Corinthians. Não só o torcedor de São Paulo. Não, mas o São Paulo... Corinthians é o grande rival de Não, mas em especial... No Brasil, acho que de todo mundo. Mas em especial o São Paulo É o grande rival, tem esse clima aí, essa rivalidade a mais. O São Paulo, nos últimos anos aí, nos jogos decisivos, não consegue ganhar do Corinthians. E aí, para completar, meu menino, teve um lance que, na minha opinião, é de se aplaudir de pé. Porque nós aqui no programa sempre falamos assim, negócio do fair play, a gente falava aqui, quero ver no dia que tiver num jogo decisivo, num clássico, se vai rolar o fair play. E aí detalhe, rolou. perdendo. E aí rolou, sendo o Jô, um jogador hoje importantíssimo para o Corinthians, que não jogaria no domingo contra o São Paulo, porque ele estaria suspenso.